Olá a todos, bom dia. Hoje dando aqui continuação ao curso de TCE da Residência de Neurocirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal. Meu nome é Gustavo, sou R4 da Neurocirurgia e esse curso é orientado pelo Dr. Maurício. O tema da aula de hoje são fraturas cranianas. Então, as fraturas cranianas são causadas por uma força que excede a integridade mecânica do crânio, podendo ou não estar associados a outras lesões intra- ou extracranianas, ou até mesmo fraturas da coluna. Dentre os ossos do crânio, o mais afetado é o osso parietal, e dos tipos de fratura, a mais comum são as fraturas lineares, que, como eu disse, 5 a 15% estão associados à fratura da coluna cervical. E qual a importância da gente ter o domínio sobre esse assunto? Um terço dos pacientes que sofrem TCE vão ter algum tipo de fratura do crânio. Esse dado foi tirado desse artigo, dessa série de casos, de 2.254 casos, que foi visto que cerca de 33% dos pacientes têm uma fratura de crânio associada. Então, a fisiopatologia. A fratura vai ser gerada pela área de impacto multiplicada pela energia cinética do trauma. O crânio é um osso rígido e bastante resistente. Então, para a gente ter uma fratura de crânio, a gente precisa ter um trauma de alta energia cinética. As especificidades. A calvária é mais fina que a base. Os pontos de maior espessura do crânio é a glabela, a protuberância occipital e o processo mastoide. E tem os lugares que a gente ainda vai ter a ausência da dípula, ou seja, do osso esponjoso entre as corticais, principalmente onde há a cobertura muscular, que é a parte temporal escamosa e a parte parietal. E a gente vai ter algumas especificidades em relação às fraturas adjacentes aos seios venosos, às bases do crânio, as fraturas temporais que a gente vai ver no decorrer da aula. Então, manejo inicial. Como todo paciente politraumatizado, a gente começa pelo ATLS. Então, nos casos que a gente tem um trauma de alta energia cinética, a gente tem que pensar que o paciente pode ter uma fratura craniana. Elas podem ser abertas ou fechadas e podem estar associadas a lesões do couro cabeludo. Lembrando que o couro cabeludo é muito vascularizado, então ele pode gerar um sangramento potencialmente grave, ainda mais na população pediátrica. Então é uma coisa que a gente sempre fala no começo da residência para tomar cuidado com esses pacientes que vêm de outros hospitais sem o controle do sangramento do couro cabeludo. Então, a primeira conduta frente a uma laceração do couro cabeludo é a pressão direta por aproximadamente 15 minutos. Quando não se resolve, quando tem uma lesão extensa, a gente vai ter que colocar os honey clips, que é uma coisa que não existe, né, aqui pra gente. É usado até mesmo em cirurgias, mas bem difícil a gente ver, é muito raro. A sutura primária ali no momento da emergência seria uma alternativa também, quando a gente não consegue parar esse sangramento. E fratura de crânio é igual a TC de crânio, que é o nosso exame de escolha. Aqui são os honey clips, que a gente vai colocar nos bordos das lesões para a gente estancar o sangramento. E aqui é uma imagem que mostra uma fratura linear occipital direita. Então a gente já viu que o exame de imagem de escolha é a TC de crânio. O raio-x de crânio, em duas incidências, AP e perfil, só é realizado quando a gente não tem a TC de crânio. E se a gente encontrar alguma alteração no raio-x de crânio, a gente obrigatoriamente vai ter que fazer uma TC de crânio, para a gente investigar a lesão intra- ou extraaxial associada. A angiografia pode ser realizada em caso que a gente tenha uma suspeita de lesão vascular, mas isso não é muito difundido.
E a ressonância a gente vai realizar na suspeita de lesão ligamentar ou na lesão vascular. Também não é muito usada no contexto de trauma. Então aqui um raio-x que a gente vê na figura A, uma fratura linear occipital direita e uma fratura linear, e na figura B outra fratura linear parieto frontoparietal. Como que a gente vai classificar essas fraturas? Classifica primeiramente em relação à comunicação com o meio externo, se a fratura é aberta ou fechada, qual a localização dela, se é na calvária ou na base do crânio, com o traço de fratura, se ele é linear, se ele é em afundamento, ou se é uma fratura cominutiva, e a presença ou não do dano cerebral subjacente. Então, a fratura linear é uma fratura sem desalinhamento, como ela mesmo diz, geralmente única, que se estende por toda a espessura do osso. Ocorre mais frequentemente na região temporo-parietal, frontal e occipital. Tem significado clínico mínimo ou nenhum, a menos que sejam fraturas que vão cruzar o sulco benígeo médio do temporal ou cruzam seios durais venosos, que podem estar associados ao sangramento intersticial. E também essa fratura que vai gerar a diastase, principalmente as fraturas nas suturas cranianas, vão gerar a diastase, um espaçamento entre os fragmentos, que geralmente vai ocorrer nas suturas coronal e lobidante. Novamente aí, aquela primeira imagem mostrando como que a gente vai ver uma fratura linear na TC de crânio. Seguindo então para as fraturas da base do crânio, primeiro identificando os ossos da base do crânio, a gente vai ter a lâmina cribriforme do osso etimoidal, a órbita do osso frontal, a porção petrosa e escamosa do osso temporal, o esfenoide e o osso occipital. Essa base do crânio é formada por ossos mais espessos, então os traumas têm que ter uma energia maior ainda. Mais comumente acomete o osso temporal e está relacionado ao hematoma estridural agudo. Comumente associado à lesão dural, associado a lesões de pares cranianos, principalmente do sétimo e do oitavo, associado à fístula licórica e mais raramente pode estar associado à fístula carotídea cavernosa, principalmente nas fraturas da fossa média. Então aqui a gente vê uma TC de crânio à esquerda num corte, uma janela para o parênquima, um corte axial, um volumoso hematoma extraaxial, frontal esquerdo, com aumento das partes moles na região lateral esquerda e pontos gasosos, que podem estar associados a uma fratura. E quando a gente vem aqui para a nossa direita, uma janela óssea, a gente vê a fratura temporal. Provavelmente lesou a meninge média e livrou esse hematoma extraaxial. Esse paciente então tem que ser encaminhado para a cirurgia imediatamente, para a drenagem do hematoma. Então, sinais clínicos, aqueles sinais patognomônicos, né, de fratura de base do crânio. A gente vai ter o sinal de Battle, que é a equimose retroauricular ou mastoide. Importante que notar que tanto o sinal de Battle quanto os olhos de guaxinim a gente muito provavelmente não vai ver num primeiro atendimento. Eles vão aparecer 1 a 3 dias após a fratura. Então, o sinal de Battle é a equimose retroauricular e os olhos de guaxinim é a equimose periorbital. A rinorreia ou a otorreia, que ocorre em 20% das fraturas temporais, elas vão ser mais precoces, horas ou dias após o trauma, e o hemotímpano, que é o sangue atrás da membrana timpânica, que só vai ser visto através da otoscopia. Geralmente em fraturas que envolvem a porção petrosa do osso temporal. É o mais precoce, aparece horas após a lesão.
Então aqui à esquerda o hematoma retroauricular, sinal de Bethel, e à direita os olhos de Guaxinim. E aqui uma imagem de uma otoscopia com a membrana timpânica abaulada e escurecida, significando um hemotímpano. Então, como que a gente vai conduzir esse paciente com a fratura da base do crânio? Não tem muito o que se fazer tirando o manejo das complicações clínicas. A gente vai manejar então a fístula licórica, vai tratar a meningite e, se possível, tratar algum tipo de lesão vascular. Não tem benefício o paciente que ele tem uma fratura de base de crânio, tem uma rinorreia, uma otorreia ativa, não tem por que a gente começar um antibiótico profilaxia para ele. Isso, vários artigos já, nenhum consegue provar que isso vai ter algum benefício no final para esse paciente. Então, outro tipo de fratura que seria a fratura em afundamento. Uma fratura que a gente vai ter uma energia cinética significativa, geralmente por um trauma direto por algum objeto em uma pequena área. 75% são frontoparietal, 10% temporal e 5% occipital. Pacientes que vão ser conscientes geralmente vão ser uma fratura occipital. Pacientes inconscientes geralmente uma fratura frontal. Ela pode ser fechada, uma fratura simples, ou aberta, uma fratura composta. Toda fratura em afundamento, até que se prove o contrário, é uma fratura aberta. A gente deve tratar ela como uma fratura aberta, pois a maioria realmente é, 75% a 90% das fraturas em afundamento. Geralmente tem uma lesão de dura mater adjacente, que vai criar uma solução de continuidade com o líquido e aumentar o risco de infecção de uma meningite pós-traumática. Então a gente aqui vê uma imagem de uma tomografia, à esquerda uma janela óssea, que a gente vê uma fratura em afundamento com desvio menor que uma tábua óssea em região frontal direita. À direita uma imagem de um raio-x com uma fratura em afundamento parietal, frontoparietal, né? E a ANATC, aqui mostrando novamente a fratura e a lesão cerebral subjacente. Conduzindo essa fratura em afundamento. Fraturas fechadas com pequenos desníveis e até mesmo alguns artigos dizem que essa é uma fratura aberta, mas não tão suja, não com estado bom, a gente pode lavar ela na sala de emergência e suturar. É uma conduta conservadora. Não tem nenhuma evidência que o fragmento afundado, que a gente elevar o fragmento afundado vai reduzir o risco de epilepsia pós-TCE, nem que o uso profilático vai também causar essa redução do risco. Agora, nos casos em que temos fraturas abertas, muito contaminadas, com os bordos de difícil aproximação, tem um desnível entre a fratura e a calota maior que 1 centímetro, maior que uma tábua óssea, uma laceração dural com pneumocéfalo, déficit neurológico focal ou uma grande deformidade cosmética, o tratamento cirúrgico se impõe. Falando um pouco do manejo da fratura aberta, a gente trata uma fratura aberta, a gente pode tratar uma fratura aberta do crânio de maneira conservadora. Aquele conservador que a gente vai levar para a sala de sutura, vai lavar, vai debridar um pouquinho da borda que for necessário e vai suturar. Não é um conservador de coloca curativo e não faz nada. Esse paciente tem que ser checado para vacinação antitetânica. A gente vai fazer o que eu falei, da lavagem, debridamento e sutura do couro cabeludo. E a antibiótica profilaxia, que continua sendo bastante polêmica. Nenhum estudo consegue provar que ela realmente vai ter algum benefício em
prevenir a meningite pós-traumática, mas nenhum tem coragem de não deixar também, ainda mais aquelas lesões bastante contaminantes. No UpToDate, o que a gente acha é um esquema com ceftriaxona, oxa e metronidazol. Esse estudo, à esquerda, de 1992, ele disse que não tem nenhum benefício na prevenção da infecção, mas que os pacientes que foram submetidos a antibiótico profilaxia, quando evoluíram com infecção, evoluíram com uma infecção mais branda. E já esse estudo mais recente de 2021, mais focado na população pediátrica, eles viram que pode ser feita essa antibiótico profilaxia, mas não precisa ser uma politerapia, poderia ser feito apenas com um tipo de antibiótico. Mas sempre eles tendenciam, apesar de não haver evidência, a gente fazer esse tratamento. A cirurgia vai ser para os casos então, de laceração dural, contaminação grosseira das partes moles, envolvimento de seio paranasal, seio frontal, e o desalinhamento maior que a espessura do crânio, que seria uma indicação relativa, que também, em alguns casos, pode ser tratado pela via conservadora. Vou falar algumas especificidades aqui das fraturas temporais. A fratura temporal ela pode ser de dois tipos. A longitudinal, que é a mais comum em 70 a 90% dos casos, ela se estende através da orelha média e pode romper a membrana tipânica. Cursa com paralisia facial em 20% dos casos e podem provocar perda auditiva, geralmente por condução. Já a fratura transversal, que é mais rara, de 10 a 30%, quase sempre vão cursar com a paralisia facial, com a perda auditiva permanente por perda neurosensorial e disfunção vestibular, até mesmo com vertigem refratária grave. Então, aqui numa imagem de uma tecido mastoide, com janela óssea, a gente vê à nossa esquerda uma fratura longitudinal e à direita uma fratura transversal. O que tem de mais importante em relação a essas fraturas? A paralisia facial. Essa paralisia facial pós-traumática ela pode ser precoce ou tardia. A precoce, também chamada de paralisia completa, ela ocorre por uma neurotimese ou um esmagamento do nervo. Neurotimese seria o rompimento completo da continuidade do nervo. Então, lesão entre o canal é uma lesão entre o canal auditivo interno, o segmento distal e o gânglio geniculado. O tratamento seria cirúrgico, uma descompressão do nervo facial. Já a paralisia tardia, incompleta, ela por uma neuropraxia, ali um inchaço do nervo pós-traumático. A lesão está entre o segmento horizontal distal e o gânglio geniculado e o tratamento seria com corticoide-terapia. Outra tema interessante para a gente falar aqui é a fratura em crescimento. A gente atende muito no nosso pronto-socorro os pacientes de população pediátrica, com o paciente está bem, Glasgow 15, com uma fratura linear pequena, e a gente pode só orientar aquela família, aquela mãe, os sinais de alerta e mandar para casa, né, com conduta conservadora. Mas é importante, principalmente os pacientes menores de 1 a 3 anos, a gente encaminhar esse paciente para o ambulatório para a gente continuar fazendo o acompanhamento dele. Porque essas fraturas lineares elas podem estar associadas à laceração dural e faz com que aquela meninge, aquele espaço subaracnoide entre a fratura, entre a laceração dural e a fratura, com aquela pulsação do líquido, causa aumento da erosão óssea e forma um cisto. Eu tive um caso desse no HCB e é uma cirurgia bem chata, bem feia para uma coisa que a gente demorou, né, para abordar, foi ver muito tempo depois, porque esse paciente não teve um acompanhamento. Poderia ser resolvido de uma maneira bem mais simples. Então, esse paciente vai ter uma herniação meníngea e cerebral pela falha dural, pode ter uma dilatação ventricular associada, então ele pode até precisar de uma derivação permanente ou temporária.
E, essa fratura de crescimento pode ser de 3 tipos, né? Tipo 1, que é uma herniação para o espaço subgaleal. Tipo 2, um cérebro gliótico herniado. Tipo 3, um cisto polencefálico. Então aqui só ilustrando o paciente com cisto leptomeníngeo e a fratura em crescimento. O tratamento é cirúrgico, né? O mais breve possível, porque vai ser uma lesão mais simples, mais fácil de tratar e com menor risco de sequela. Então a gente vai fazer a retirada do cisto, vai reparar a queimadura e fazer uma cranioplastia. Como eu disse, pode ser necessário um implante de derivação para descomprimir a herniação. Então, passando agora desse tema das fraturas cranianas, vamos iniciar fraturas faciais. Então, eu vou dizer por cima, né? Porque a gente, como neurocirurgião, a gente vai ter, na maioria das vezes, um papel de coadjuvância nessas fraturas faciais. É importante a gente saber para a gente também conseguir dar o suporte quando necessário. Geralmente isso vai ser tratado pelo emergencista, pelo cirurgião do trauma, naquele momento primário. E depois, com uma abordagem mais específica, vai ser com o bucomaxilo, com o cirurgião plástico, otorrino, oftalmo. Então, esse paciente, primeiro, ele tem que ter a gente tem que priorizar medidas que vão salvar a vida dele, como todo paciente de politrauma, né? Esses pacientes com traumas faciais complexos podem evoluir com uma insuficiência respiratória, então é importante garantir a via aérea. E posteriormente a gente vai pensar na funcionalidade e na estética. Então, as lesões específicas vão ser as lesões de órbita, que pode causar hematomas intraorbitários, levanoxoftalmia aguda, neuropraxia do nervo retiniano e compressão da artéria retiniana, podendo ser necessária uma cantotomia lateral, fraturas do nariz, fraturas do osso ponto do nariz, septais, hematomas septais, lacerações orais, dentárias, lesões de articulação temporomandibular, ou seja, lesões que fogem da nossa área de atuação específica, né? Mas que quando ali vai chegando perto da base do crânio em si, sempre vão chamar a gente para dar uma auxiliada. Então vou dar mais enfoque aqui nas lesões da face média. A face média vai envolver o zigoma, maxila, órbita e esfenoide. Muitas delas vão ser cirúrgicas. Também não vai ser a gente que vai abordar. Grande parte das vezes, cirurgião bucomaxilofacial. A gente vai ter aquelas fraturas complexas do terço médio, que é a fratura de Lefort, ou a fratura tripé do terço médio, que vai envolver o zigoma, a órbita lateral e a maxila. São causados por trauma direto e, se não forem tratados, vão evoluir com afundamento póstero-inferior, gerando uma simetria facial que vai consumir aquele paciente. Muitas das vezes é inaceitável para o paciente que vai a possuir. Então, só ilustrando essa fratura do tripé, fratura do arco zigomático, da parede lateral da órbita e do seio maxilar. Aqui na figura F a gente consegue ver bem esse arco. Então esse paciente vai querer ali uma fixação dessa fratura mais perfis estéticos. Então as lesões da face, as lesões complexas do terço médio. A gente vai ter o Lefort 1, 2 e 3. O 1 é aquela fratura transversal da maxila acima das raízes dos dentes. Ela pode ser uni ou bilateral e a principal queixa do paciente vai ser má oclusão. Se a gente pegar a arcada dentária superior desse paciente e chacoalhar ela, a gente pode sentir que a maxila vai estar um pouco solta. A Lefort 2 são aquelas fraturas que estendem da ponte nasal, ossos laterais, maxila, assoalho da órbita e o rebordo. São tipicamente bilaterais, vão ter um formato piramidal. E se a gente fizer a mesma manobra com a arcada dentária superior, a gente vai ver que a parte nasal vai acompanhar esse movimento
de chacoalho que a gente vai fazer. E a Lefort 3, que é a mais grave, seria uma dissociação craniofacial, uma fratura que se inicia na ponta do nariz, vai se estender posteriormente ao longo da parede medial e assoalho da órbita, e depois pela parede lateral da órbita e o arco zigomático, e se estende para a cavidade nasal, pelos ossos menores até a base do esfenoide. Está frequentemente associado à fístula helicórica, e são fraturas muito raras. Eu mesmo acho que ainda não vi nenhuma durante a residência. Então, só ilustrando o que já foi dito, a lesão Lefort 1, lesão transversa, acima do maxilar, a Lefort 2, que vai ter aquele formato piramidal, e a Lefort 3, a dissociação craniofacial. Aqui de novo, a maioria desses pacientes vai precisar de uma abordagem cirúrgica. A maior parte dessas fístulas helicóricas geradas pelas fraturas faciais se resolvem espontaneamente, e muitos dos pacientes vão procurar depois um ambulatório de neurologia, de otorrino, seja o que for, com a queixa de anosmia. Geralmente vai ter uma fratura que a gente pode ter deixado passar da placa do cribriforme, que vai ter resultado de uma lesão primária do primeiro par craniano e uma anosmia que pode até mesmo ser definitiva. Aqui, então, encerrando nossa aula, eu vou falar do pneumoencéfalo. Refere-se à presença de gás no compartimento intracraniano, também conhecido como pneumocrania, pneumatencéfalo, pneumatocele intracraniana. Suas causas são a traumática, mais comum, pós-operatório, espontâneo por defeitos dos ossos da base do crânio, infecção, barotrauma. Geralmente é sintomático, porque a gente vai levar aquela conduta conservadora, que a gente vai putar o paciente em decúbito e com aquela oxigenoterapia de alto fluxo. Nos casos em que a gente vai evoluir com aquele pneumotencéfalo tensional, o paciente vai desenvolver um mecanismo de válvula e vai só aumentar esse pneumoencéfalo, ele vai levar a sintomas de hipertensão intracraniana e a conduta cirúrgica vai se impor. Eu vi descrito, mas eu nunca vi nenhum paciente referir, deve ser bem raro esse ruído de respingo. O paciente pode ouvir esse ruído quando ele movimenta a cabeça. Então, tratamento geralmente conservador. No paciente que não tem a fístula helicórica, tem só a pneumoencéfalo, a gente pode até manter uma cabeceira mais baixa com oxigenoterapia. O paciente que vai ter uma fístula helicórica associada tem que ficar com a cabeceira alta. Nos casos de pneumoencéfalo hipertensivo, que vai ter os sinais clínicos de hipertensão intracraniana e o sinal tomográfico, o sinal de Montefiore, a descompressão cirúrgica e o reparo da dura mater vão se impor. Então aqui é uma TC mostrando o sinal do Montefiore, sinal de hipertensão intracraniana. É isso. Obrigado a todos.